Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite para que a Tua palavra fale conosco. E, ó Deus, que o nosso coração possa se abrir, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ó Deus, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, ó Pai, vem falar com cada um, Senhor, nesta noite. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem, ó Deus, através da internet, nós te pedimos em nome de Jesus, põe tuas mãos e fala com cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Amém? Isaías, capítulo 1, verso 19, nos diz o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, em outra tradução está, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Amém? A palavra de Deus, ela está repleta de promessas para o seu povo. E essas promessas, ela tem um pré-requisito. Nas suas vidas, nas suas famílias. Todas as promessas que estão aqui na palavra de Deus, são promessas dadas por Deus. E o nosso Deus que promete, Ele cumpre. Então, aqui nós vemos aqui, se quiserdes e ouvirdes, ou se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. A gente sabe que todos nós queremos as bênçãos de Deus, todos nós queremos ser bem-sucedidos, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, no ministério, na igreja. Mas a Bíblia tem direções para que a bênção do Senhor nos alcance. E a bênção do Senhor alcança somente os obedientes. Amém, gente? Só quem obedece é que é alcançado pela bênção de Deus. Não basta apenas querer. Quando a gente pergunta, né, quem quer ser abençoado, todo mundo levanta a mão. Quando a gente pergunta quantos querem a bênção de Deus, todos querem a bênção de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que tem que obedecer. Não basta apenas querer, tem que obedecer. Então, eu queria falar para você nessa noite sobre o poder transformador através da obediência. Amém, gente? A palavra de Deus relata que quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, e uma voz do alto que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que Deus falou isso? Porque Deus estava dizendo: este é meu filho amado que me obedece em tudo. A obediência é uma ordem. Obedecer é uma ordem para nós que somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém? Então, se você é um filho de Deus, irmão de Jesus, uma das marcas na sua vida é a obediência. Deus falou a respeito de Jesus: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este é meu filho amado, obediente. Ele faz tudo que eu mando ele fazer. Por isso, amados, se nós queremos que as bênçãos de Deus nos alcance, nós precisamos ter essa marca nas nossas vidas: a obediência. Amém, gente? A obediência aos nossos pais,
a obediência aos patrões, a obediência aos líderes, aos pastores. A obediência a Deus é uma marca que nós temos que carregar. Abra comigo em Colossenses 3, versículo 20. Colossenses 3, 20, diz assim: vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém? O que é agradável ao Senhor? Quando o filho obedece os seus pais. E hoje a gente está vivendo, num mundo onde os filhos não querem mais obedecer aos pais. Isso tem trazido prejuízo à sociedade, sim ou não? E quem deixa de ser abençoado? O próprio filho. Por deixar de obedecer, por deixar a obediência aos seus pais, ao invés de vir a bênção e alcançar ele, o que vem? A maldição. Eu queria que você abrisse também no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que é um dos capítulos clássicos de Deuteronômio, versículo 1 em diante. A palavra de Deus, ela promete bênçãos na vida daqueles que são obedientes. Olha o que diz lá: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí ele começa com as bênçãos: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E aí começa até o versículo 14 falando só de bênçãos. Se você ouve a palavra de Deus, e você é obediente, você guarda a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Quantos querem a bênção de Deus correndo atrás de você? Amém? Ô gente, que coisa maravilhosa, né? Você fala, eu vou viajar, e a bênção fala, eu vou junto. Aleluia. Não é uma bênção? Do que? Vou viajar, e a maldição fala, estou junto, estou na tua cola. Aí você já sai do carro, já sai com o carro já fura o pneu na esquina. Aí você vai trocar o pneu, já começa a chover. Misericórdia. Vai lá, abre lá, o step está furado. Não tem macaco. Misericórdia. Aí você fala, puxa vida, mal saí de férias, já começou a acontecer as coisas ruins. Por quê? Porque a maldição está atrás da pessoa. Agora, quando a pessoa, ela sai e a bênção acompanha ele, a Bíblia diz, ao sair ele é uma bênção, ao entrar ele é uma bênção, aonde ele vai é uma bênção, a bênção está na cola dele, aleluia. Bendito você serás. Então, vale a pena nós, filhos de Deus, obedecermos aos mandamentos do nosso Pai Celestial. E também os nossos pais aqui naturais, que Deus nos deu. Então o filho, ele precisa ter isso no seu coração. A marca da obediência é algo imprescindível nos nossos corações. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais. E quanto mais o nosso Pai Celestial. Quantos podem dizer amém por isso? Gente, quando você, aleluia, está com Deus, obediente à palavra de Deus, você atrai coisas boas. Amém?
a bênção corre atrás de você. Agora, se você for pegar do versículo 15 em diante, de Deuteronômio 28, diz assim: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto da tua terra. Gente, do versículo 15 até o versículo 68, fala só de maldições que vai chegar na vida dessas pessoas por causa da desobediência. Nos nossos dias, nós precisamos meditar nisso. Eu estou sendo uma pessoa obediente ou não obediente? Eu estou obedecendo o meu pai, os meus pais, ou não estou obedecendo? Eu estou obedecendo os meus líderes, os meus patrões? Eu estou obedecendo a Deus ou não? A promessa de Deus é para aqueles que são o quê? Obedientes. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Se nós queremos ter uma vida de vitória aqui nessa terra, nós temos que obedecer. Quantos podem dizer amém por isso? Por isso, a Bíblia está cheia, repleta de versículos que nos ensina e que nos encoraja a obedecermos. A Bíblia diz lá em Colossenses 3, 22. Diz assim: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como que para agradar. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista. Tem gente que só serve à vista. O patrão chegou, deixa eu mostrar serviço aqui. O patrão está ali, aí ele vai, ele ajeita as coisas, né? O patrão vira as costas, sai, aí ele sossega. Quase, né? Tem que mostrar serviço quando o patrão chega, é só à vista. Mas será que o patrão vai perceber, sim ou não? Principalmente pelo resultado do trabalho. Rapaz, esse cara, quando eu chego, ele é o que mais se movimenta, mas os resultados dele são piores do que aqueles outros ali. Esse cara está me enrolando. Aí vai chegar um dia que o patrão fala assim: ó, queridão, departamento pessoal, te aguarda. Mas que injustiça, eu sou um bom trabalhador, né? Eu estou aqui há tantos anos, mas infelizmente, ele não foi obediente ao seu Senhor. Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na vista, na aparência, como que para agradar. Não, a Bíblia diz que nós temos que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Para Deus. Nós temos uma aula aqui no SIM que fala sobre cadeia de autoridade, né? Toda autoridade é estabelecida por Deus e a gente tem que obedecer, se submeter, né? E fala de servos, de senhores, a obrigação. E uma das obrigações dos servos é fazer como se estivesse fazendo para Deus. E um jovem que fazia aula, ele aprendeu isso, ele disse: puxa vida, eu vou fazer isso, não estou fazendo para o meu patrão, estou fazendo para Deus. Tem que ser uma marca do cristão, amém, gente? Tudo que a gente fazer, diz a Bíblia,
fazei para a glória de Deus, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ele começou a aplicar isso na vida. E ele começou a chegar mais cedo no serviço e se empenhar, e ele começou a resolver problemas na empresa, e coisas que engenheiros não conseguiam resolver, ele resolvia. E aí os patrões ficaram de olho, puxa vida, esse menino é esforçado, tudo que ele faz é bom, ele está dando conta de resolver muita coisa aqui que engenheiro não dá conta. E muitos dos seus colegas diziam assim, para que trabalhar tanto, para que se esforçar tanto, daqui a pouco é mandado embora, mas ele falou, não, aí chegou um momento que houve um tempo de crise e precisou de cortar muitos funcionários. Aí mandaram chamar e foram cortando, e aí quando chegou no nome dele, os chefes ali disseram, não, esse cara a gente não pode cortar, porque ele é necessário aqui, tudo que ele faz é bem feito, ele é um dos melhores funcionários que nós temos que ter gente como ele aqui. Então manda chamar ele. Mandaram chamar ele, e quando ele chegou, ele falou, puxa vida, será que chegou a minha vez de ser cortado? Os chefes dele disseram para ele assim, olha, nós temos observado o seu caminhar aqui dentro da empresa, e tudo que você faz bem feito, você se dedica, você é o primeiro que chega, o último que sai, você é uma pessoa que se esforça para dar conta daquilo colocado sob a sua responsabilidade. Então, nesse tempo de cortes, nós queremos dizer, você está promovido, aleluia, amém, gente? Ele foi promovido no tempo em que as pessoas estavam sendo cortadas. Por quê? Porque ele ouviu isso, e ele foi o quê? Obediente. Eu não estou fazendo para o meu patrão, eu estou fazendo para Deus, estou fazendo para a glória de Deus. Então, ele foi um bom servo, deu bom testemunho, sim ou não? Sim ou não, gente? E se todos nós ouvirmos a palavra de Deus e começarmos a fazer isso nos nossos empregos, nas nossas atividades, vai dar resultado, sim ou não? Pastor, é que o senhor não conhece meu patrão. Meu patrão, misericórdia, só Jesus Cristo na causa dele. A Bíblia diz assim, que mesmo que ele seja ímpio, que ele não tema ao Senhor, você tem que fazer o seu melhor. E diz mais, se você tiver um patrão que é cristão, é de Deus, aí você tem que servir ainda melhor. Às vezes a pessoa folga quando o patrão é crente, Aí ali que ele folga, irmão mesmo. Irmão, não fui trabalhar hoje que eu fiquei em oração ontem à noite. Irmãos, nós tivemos um caso aqui de um irmão que ele convidou um irmão que estava sem trabalhar para trabalhar junto, e o irmão faltava dizendo, não, hoje é meu dia de consagrar, então não vou trabalhar. Aí eu falei assim, misericórdia, Jesus. E dia de pagamento? Não, dia de pagamento ele está lá. Está lá para receber, aí não tem consagração. Falei, esse camarada é folgado. O que eu faço, pastor? Falei, manda embora. Não está vindo trabalhar, desconta, chama atenção, fala, se não trabalhar, não tem. Porque a Bíblia diz que manda servir ainda melhor quando for cristão. Sim ou não, gente? Tem que ser falado isso na igreja. Amém, gente? Puxa vida, fui contratado para fazer um serviço na casa do irmão lá. Eu vou caprichar 10 vezes mais, porque é irmão na fé. Aleluia. Porque isso agrada a Deus. Vós servos têm que obedecer aos vossos senhores. Abra comigo lá em Hebreus 13, versículo 17. Hoje a palavra está sendo uma palavra de exortação.
A palavra exortação, ela fala que é para encorajar, ok? Então nós estamos encorajando os irmãos a serem o quê? Obedientes, amém? A gente brinca que o ABC de Deus é diferente, né? Ele começa com obedecer, né? É diferente do nosso alfabeto, ok? Hebreus 13:17. Aqui a palavra agora é para os membros, discípulos do corpo de Cristo. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil, né? Obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu líder espiritual. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas. Amados, há um poder extraordinário que vem de Deus sobre a tua vida, mas sobre a vida também daquele que é o seu líder. A unção desce primeiro sobre a cabeça de Arão, e depois ela escorre pela barba e desce sobre a orla, ou seja, o corpo. Então obedeça. Quando o povo de Israel foi guerrear, Moisés foi para um monte interceder por aquela guerra. E lá no monte, o que Moisés fazia? Levantava as mãos. E Josué, comandando aquele grupo, prevalecia, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas. Mas muito tempo com as mãos levantadas, o que acontece? Cansa. E Moisés não aguentava mais, abaixava as mãos. O que acontecia? O exército inimigo prevalecia contra o povo de Deus. Aí Moisés levantava as mãos de novo, o povo de Deus prevalecia. E Moisés cansava, abaixava as mãos, o exército inimigo aqui prevalecia. Aí, teve dois que subiram lá no monte e falaram: sabe uma coisa? Nós temos que fazer com que o homem de Deus fique com as mãos levantadas. Quem que foram eles? Arão e Hur. Eles chegaram lá, sentaram Moisés, colocaram ali uma pedra ali para que ele pudesse descansar, e penduraram nas mãos dele ou não? Tem uns que vão lá e penduram, né? Misericórdia. Eles sustentaram as mãos de Moisés, e o povo de Deus prevaleceu contra os inimigos, ganhando aquela guerra que era impossível por causa da intercessão do homem de Deus. Amém, gente? A Bíblia diz que obedeça aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas. Irmãos, o pastor está velando pela tua alma, está orando, está intercedendo por você, está com as mãos erguidas para você ser bem sucedido. Então obedeça, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com alegria. Senhor, abençoe aquele teu servo que está naquela batalha. Senhor, abençoe a tua serva que está passando por isso. Senhor, nós abençoamos. Senhor, que ele seja bem sucedido, que, ó Pai, o inimigo que levantou essa cilada, em nome de Jesus, não prevaleça. Os servos de Deus estão orando, estão velando, estão intercedendo por você. E diz para que faça com alegria. Irmão, é uma alegria quando a gente vê pessoas fiéis, obedientes. A gente faz com amor, com alegria. Amém, gente? E não gemendo. Misericórdia, quando, né, a ovelha faz o pastor gemer. Mas de novo aquele irmãozinho: oh Senhor, tem misericórdia, né? Ai, Jesus.
a Bíblia diz que isso não vos será o quê? Útil. Isso não vos será útil. Então, quando o teu pastor, o teu líder, né, ele está intercedendo para você, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado, porque só através da obediência é que podemos nos transformar num exemplo e alcançarmos a bênção, a vitória de Deus. Amém, gente? Querer ser abençoado, todos querem. Querer que a bênção corra atrás de nós, todos nós queremos, mas só através da obediência é que isso vai acontecer. Você vai receber palavras de Deus, comandos do Senhor, comandos das suas autoridades. Agora cabe a você fazer o quê? Se você obedecer, a bênção vai te encontrar, a bênção vai te perseguir, segundo a palavra de Deus. Paulo escreve a Tito, abre comigo Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1 em diante. Olha o que Paulo escreve a Tito. Tito 2, 1 em diante. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Aos velhos, que sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, puras, virgem, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados, em tudo te dá o quê? Por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, seriedade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta aos servos que se sujeitem aos seus senhores em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Amém, gente? Paulo está escrevendo aqui para que Tito ensine, pregue a palavra, exorte, ensinando ao povo a ser exemplo, a serem obedientes. Amados, trabalhar com pessoas obedientes é uma bênção. Sim ou não? Gente obediente, né? É algo assim fantástico. Você fala, você direciona e a pessoa vai e obedece, faz certinho. E isso traz alegria, isso traz crescimento. E a Bíblia nos compara a ovelhas. O animal que nós somos comparados é a ovelha. A ovelha, uma das marcas é que ela é obediente. Você já viu, né? A ovelha é obediente. Agora, imagina se somos comparados a bodes. Misericórdia. O bode, ele é, por natureza, rebelde. É rebelde. Mas nós não somos bodes, amém, gente? Se é que obedecemos a palavra de Deus. Porque
Porque não adianta ter, né, cara de ovelha, né, mas jeito de bode. Misericórdia. Nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a palavra. Então, Paulo exorta e diz: Tito, fala o que convém, a sã doutrina, ensine isso ao povo, para que eles sejam pessoas moderadas, para que eles sejam exemplos de boas obras, para que eles sejam obedientes em tudo. Essa deve ser a marca de cada um de nós cristãos, amém, gente? Obedientes em tudo. Aí sim, as pessoas vão reconhecer e ver que nós somos diferentes, porque nós temos essa marca da obediência, uma das marcas principais que estava em Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ele me obedece em tudo. Amados, que possamos ter essa marca, que possamos obedecer e ser exemplo para os novos na fé. João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós precisamos aprender de Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus, ele falava sobre amor e ele amava, realmente, verdadeiramente. Jesus ensinava sobre o perdão e ele perdoava. Jesus ensinava dizendo que nós devemos ser servos uns dos outros, e ele era servo, servia também. Então Jesus está dizendo aqui: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus chega numa festa que ele é o convidado especial. Os discípulos só foram para esta festa porque estavam com Jesus. Quando chega lá, tem uma bacia de água para lavar os pés. Geralmente tinha um servo ali para lavar os pés dos convidados. Aquele servo mais simples, né? Não sabe plantar, não sabe colher, então põe para lavar o pé dos visitantes, né? Chega lá, o servo não está. Os discípulos olharam aquela bacia, aquela toalha, já sabiam do ritual. O que eles fizeram? Correram e cada um foi pegar o melhor lugar da mesa. Eu quero sentar ali perto de Jesus, porque Jesus vai ficar ali no meio, e eu acho que o churrasco vai passar ali primeiro, né? O rodízio vai começar pelo convidado principal. E aí, quando Jesus entra, já vê ali a mesa toda tomada. E aquele tempo a mesa ela era baixa, né? Por quê? Porque eles se reclinavam à mesa para comer. E não existia nada mais desagradável do que comer com os pés sujos. Imagina você mordendo lá um bife, né? E cheirando aquele chulé. Rapaz, eu estou mordendo uma sola de sapato aqui, né? De sandália aqui, não é possível. Como é que esses caras vão comer com os pés cheios de suor, de poeira? Aquele tempo, a gente sabe que ali em Israel, a maior parte não era calçado, eles andavam por trilhas, por estradas, e ali existiam muitos animais, né? E muitas vezes, quem sabe, alguém pisava, né? Em alguma coisa não boa ali. Imagina, irmão, Jesus olha, os discípulos tudo sentados. O que Jesus fez?
Jesus tirou a túnica, pegou ali a bacia, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Imagina o pensamento dos discípulos: puxa vida, ele é o convidado especial, eu só estou aqui por causa dele, eu que deveria estar lavando os pés dele, e ele está lavando meus pés. Eu creio que ali virou uma choradeira, né? O Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar o mundo, convidado especial, está lavando os meus pés. Quando chegou em Pedro, gente, o que Pedro falou? Não, Senhor, não sou digno que lave os meus pés, não faça. Irmão, Pedro já estava chorando, quebrantado. Aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Então pode banhar, Senhor, me dá um banho geral, né? Aí Jesus falou: não, você já está limpo, é só os pés. Os pés fala de contato com a terra. A gente está caminhando nessa terra, neste mundo, e dia a dia o pó vai se acumulando, né, aos nossos pés. Sim ou não, gente? A sujeira deste mundo, ela se acumula nos nossos pés, espiritualmente. E aí nós precisamos uns lavar os pés do outro. E a água, ela simboliza o que, gente? A palavra de Deus. Jesus tirando ali toda a imundícia deste mundo, limpando ali os pés dos discípulos. E aí Jesus diz: olha, assim como eu fiz para vocês, façam também para os seus irmãos, façam também para os demais, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Amém, igreja? É o tempo da igreja de Cristo crescer em obediência. Amém, gente? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, nós precisamos obedecer às autoridades estabelecidas sobre nossas vidas, nós precisamos ter essa marca de Jesus, e assim como Jesus falou: eu vos dei o exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E como eu fiz a vocês, vocês vão fazer aos demais. O que Deus está levantando nos nossos dias é uma liderança serva. Aleluia. Aquilo que havia em Jesus. Jesus foi considerado e é considerado um dos maiores líderes de todos os tempos, sim ou não? E a liderança de Jesus foi uma liderança serva. Amém, gente? Ele não veio aqui e mandou e todo mundo... Não, ele veio aqui e ele serviu, ele foi o exemplo. E nós precisamos ser o exemplo, devemos dar o exemplo. E por isso precisamos ser obedientes a Deus. Seja obediente. Marcos 1, versículo 22. O exemplo confere a autoridade. Diz a palavra de Deus que maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Este aí ensina como quem tem autoridade. Sabe o que quer dizer isso? O que ele fala, o que ele ensina, ele vive. O que ele prega, ele pratica. Então Jesus ensinava, pregava com autoridade. Jesus vivia o que ensinava, e isso conferia a ele autoridade. Os escribas falavam, mas não viviam. Então isso é o que? Hipocrisia. Por isso que Jesus muitas vezes dizia: hipócritas, fingidos. Vocês falam, mas não vivem.
Então, amados, chegou o momento da igreja de Cristo, nós, você, eu, temos essa marca, queremos essa marca. Se esta marca estava em Jesus, Jesus, Filho de Deus, Ele é obediente. Quando esteve aqui na terra, Ele foi obediente. Eu também preciso ser como Jesus. O meu alvo é Cristo, meu alvo é imitar a Jesus. Como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos imitar a Cristo. Cristo foi obediente, nós precisamos ser obedientes. Amém, igreja? A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. Os religiosos da época de Jesus, muitos deles faziam apenas coisas para serem vistos. Hoje eu vou orar lá na praça. Hoje eu vou jejuar lá na praça e vou mostrar que eu estou jejuando. O que eles faziam? Levantavam, nem penteavam o cabelo. Deixa eu pegar um cabeludo aqui. Cadê? Aqui um cabeludo. Está difícil aqui. Deixa eu ver aqui um cabeludo. Vou pegar o Edson. Cadê o Edson? O Edson ali. Imagina o Edson levantando de manhã sem pentear o cabelo, sem lavar o rosto, escovar os dentes. Aí vai lá para a praça Rui Barbosa e vai lá no lugar que passa mais pessoas e fica ali assim, desse jeito assim. Jesus, recebe, Jesus. Nossa, ele tá jejuando. Homem de Deus, esse Edson, né? Nem o cabelo penteou. Ele é humilde. Era o que os fariseus faziam, irmão. Quando ele ia dar uma esmola, ele dizia para o cara, uma esmolinha, por favor. Para que você quer esmola? Estou com fome. Então eu vou te dar dinheiro para você comprar arroz, tá? Comprar pão. E ele vem atrás de mim. E ia tirando as notas ali, todo mundo olhava e dizia, olha, vai ajudar o pobre, o necessitado. Mas eles estavam fazendo para serem vistos. E Jesus diz, olha, quando você for dar alguma coisa, esconde da tua outra mão, o que você for dar. Porque quem recebe a glória aqui na terra, perde o galardão celestial. Muitos faziam isso para serem vistos. E até hoje, existe na religiosidade pessoas que fazem isso, coisas para serem vistas. Na igreja eu tenho que orar para mostrar que eu sou de oração. E aí em casa, não ora. Na igreja eu tenho que dançar, eu tenho que cantar bem forte para todo mundo ver que eu sou um adorador. E aí em casa, nada de adorar a Deus. O que isso se torna? Religiosidade, hipocrisia. Eu estou fazendo para ser notado, para ser visto. Então, amados, não podemos fingir, porque Deus conhece os nossos corações, se somos autênticos ou não, se praticamos ou não. Por isso, devemos dar o exemplo. E se continuarmos dando exemplos, isso vai gerar crédito. Aleluia. Abra comigo em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4,12. Paulo tinha
um rapaz que ele chamava de filho dele. Como é que era o nome dele? Timóteo. Paulo considerava ele um filho. Embora Timóteo era novo, olha o que Paulo diz a respeito dele. 1 Timóteo 4,12 em diante. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Aleluia. Timóteo, meu filho, faz isso aqui. Faça isso aqui, que isso vai trazer resultados. Aleluia. Isso vai te trazer resultado, e muitos vão receber isso. Você, aleluia, quando é obediente à palavra, você quando se dá como exemplo, você se torna uma referência. Devemos então dar esses exemplos para que tenhamos créditos. Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Amém, igreja? Meu pai sempre disse que a nossa vida, ela está diante dos olhos de muitas pessoas, que talvez você nem saiba que está olhando para você, sim ou não? Quer ver? Você faz uma coisa errada para você ver quanta gente, ó o crente, ó, lá da chave, hein? Teve um irmão aqui da igreja, né? Muitos anos atrás, que aí me ligaram de madrugada, falaram, escuta, fulano da tua igreja? Eu falei, estava brigando aqui no terminal. Eu falei, misericórdia. Aí no outro dia eu falei, irmão, que você estava brigando no terminal ontem de madrugada? Ele, ô pastor, como é que o senhor sabe? Eu falei, irmão, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha. O que você está fazendo lá brigando? Ele falou, não, os caras vieram roubar meu relógio, aí eu tive que dar um corridão neles. Era dois caras que falaram, passa o bobo aí, né? Ele falou, não vou passar nada não, né? E no fim, os caras vieram tomar força e ele correu atrás. Eu falei, irmão. Ele falou, mas pastor, como é que a gente está ficando conhecido? Eu falei, irmão. Quanto menos você espera, tem alguém ali de olho em você. Não é aquele irmãozinho lá da chave? A gente conta uma história que um irmão foi lá para o Nordeste, um calorão, e todo mundo chegava lá, uma caipirinha, né? E ele crente, né? Aí ele falou assim, vou experimentar esse negócio, me dá uma caipirinha. Aí deram a caipirinha para ele, né? Na hora que ele tomou, ele falou, esse negócio é forte, é cachaça com limão e açúcar, né? Aí ele comeu um negocinho, ele falou assim, quanto que deu, né, o negócio aqui e a caipirinha? Ele falou, caipirinha para crente é de graça. Aí ele ficou assim, meu Deus, como é que sabe que eu sou crente, né? Misericórdia. Nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. E, voltando aqui, nós somos que nem um copo de leite, branquinho, né? O que você está vendo aqui? Um copo de leite.
Mas um dia veio uma mosquinha. O que você está vendo aqui? Uma mosca morta aqui. Ninguém vê mais o copo. Ninguém vê mais o leite branquinho. Só vai ver o quê? A mosca. Só vai ver o pecado. Só vai ver o erro. Então nós temos que buscar sermos pessoas obedientes à palavra de Deus. Senhor, eu tenho que dar bom testemunho. Senhor, eu tenho que cuidar de mim mesmo, eu tenho que cuidar daquilo que eu aprendi, da doutrina de Cristo. Eu tenho que perseverar nessas coisas, Senhor. Eu tenho que perseverar naquilo que está sendo ensinado na palavra de Deus. Não é o pastor Glauco, não é o pastor Gustavo, não é a pastora Janete, não é meu líder. É a palavra de Deus que diz isso, que eu tenho que ser perseverante, que eu tenho que ser obediente, que eu tenho que andar na palavra, na doutrina. É porque a palavra de Deus está falando isso. Deus me exorta a perseverar nessas coisas, para que eu seja salvo. E salvando a mim também, certamente irei salvar a outros que me ouvem. Amados, como é bom, né? Você influenciar por onde você anda, com quem você convive. As pessoas estão de olho, sim ou não, gente? As pessoas estão de olho. Elas olham, veem o teu exemplo, falam, puxa, esse é um bom exemplo para ser seguido. Daqui a pouco essas pessoas estão seguindo o teu exemplo. Daqui a pouco essas pessoas estão dizendo assim, como é que faz para ser assim que nem você? Aí você fala, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele tudo fará. Aleluia. E graças a Deus por esses exemplos, porque muitas vidas serão tocadas pelo exemplo que nós estaremos dando. Então, amados, que nessa noite você saia daqui desejando essa marca, dizendo, Senhor, eu quero ser uma pessoa obediente. Eu quero ter essa marca, porque a tua palavra diz que Jesus, uma das marcas que ele tinha era a obediência. O Senhor ressaltou isso. E se eu sou filho de Deus, eu tenho o DNA de Deus. Eu sou um obediente na tua presença. Amém, igreja? Por isso, amados, há um poder transformador através da obediência e do exemplo. Sejamos obedientes, sejamos exemplos da palavra de Deus, porque isso agrada a Deus e nos salvará a nós e será testemunhos para muitos outros, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar com você, porque sendo obediente, praticando, sendo um exemplo, a Bíblia diz que nós, obedientes, comeremos o melhor dessa terra. Jesus veio para dar vida, e vida abundante, vida completa. Amém, gente? Creia nisso, viva os princípios da palavra de Deus, seja obediente, seja um exemplo aos fiéis. Aí você vai ver a sua vida cada vez prosperar, cada vez ser abençoada, conforme diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se você é um filho de Deus, receba essa palavra no seu coração. Se você é uma pessoa, né, que quer caminhar com Deus, que você tem essa marca, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Não seja como os religiosos fingidos, né, que só queriam aparentar ser algo que não era. Por isso a Bíblia diz lá em Mateus 7, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, orei, frequentei a igreja, expulsei demônios, curei enfermos, mas o Senhor lhes dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Vós que praticais o quê? A iniquidade. Ah, mas Senhor, eu ia na igreja. Não, você ia na igreja, mas continuava praticando o quê? Iniquidade.
Você ia na igreja, ouvia a palavra que todo mundo ouvia, mas não praticava. Você era um rebelde, desobediente. Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Tem alguém que quer ouvir isso? Misericórdia. Mas quantos querem ouvir? Vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Amém. Esse vinde benditos do meu Pai vai ser falado, vai ser dito para os obedientes em Cristo. Aleluia. Aqueles que tiverem essa marca, a marca da obediência.